Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse perfil, a esse canal. Você está em Visão de Mundo e Cinema, um canal dedicado a entender diversas visões de mundo e como elas se revelam nas histórias, através de qualquer arte narrativa, seja um filme, um livro, uma série, um HQ, não importa, porque tudo começa com uma visão de mundo. Porém, como eu sou cineasta, eu investigo essas visões de mundo através de análise de filmes. Então tudo que você vai ver aqui nesse canal vai colaborar com o seu processo de escrita. Então todo o conteúdo publicado aqui vai te ajudar antes de você sentar no Final Draft, no Celtics, enfim, porque eu estou falando sobre o coração das histórias, ou seja, forma como você vai enxergar os temas abordados na sua história. Eu quero ter uma conversa muito séria com você hoje sobre personagem. Você que escreve para qualquer arte narrativa, você que está pensando em escrever. Porque tudo que eu abordo aqui, tudo que eu tenho falado, tudo que eu vou falar, está muito relacionado sabe aquele início da história? Sabe quando você está idealizando uma história, você está pensando em escrever, você está pensando no personagem, sobre o que eu vou falar, qual o tema que eu vou abordar, enfim. Todo esse conteúdo aqui é voltado para você que tá nesse processo de escrita, sabe? Nesse início de processo. E para você também que já tá bem avançado, você que quer aprender mais sobre o processo de escrita, enfim. Porque tudo parte da visão, tudo parte da forma como você enxerga as coisas, como você enxerga aquela história, enfim, como você enxerga os temas da sociedade, etc e tal. Isso tem muito a ver com personagem. Tem muito a ver com personagem, então precisamos falar sobre personagem. E antes de eu começar aqui, eu queria te pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, que é muito importante. Tudo que eu for colocar aqui, tudo que eu for postar, enfim, o YouTube possa te avisar. É importante, tá? Então, deixe seu comentário também e envie esse vídeo para as pessoas que estão escrevendo uma história, que querem escrever, estão idealizando, estão iniciando. Isso é muito importante. Toda a visão de mundo, ela tem... Aliás, toda história tem como base uma visão, correto? E detalhe, independente da arte narrativa que você vai direcionar a sua história, né? Tudo que eu vou falar aqui serve para quem vai escrever quadrinhos, para quem vai escrever para um livro, para quem vai escrever para um média-metragem, para um curta, enfim, para quem vai dançar, fazer uma peça de teatro, porque eu estou falando do início de tudo. É a visão, é a forma como se enxerga. E a forma como se enxerga vai determinar toda a história, vai determinar a trilha sonora, vai determinar o perfil do personagem, vai determinar a fotografia, enfim, tudo. Todos os aspectos, ou todos os departamentos de um filme, ou de qualquer outra arte narrativa, elas vão ali adaptar, ou vão transformar o que está no papel para a linguagem, né, daquela arte narrativa. Entendeu? Então, personagem, vamos lá. Olha só, o que acontece que eu já reparei depois de analisar, depois de ter assistido vários filmes, na faculdade, enfim, etc e tal. Existe uma questão muito importante que muitos autores, assim, muitas autoras, roteiristas, etc., não estão pensando sobre a questão do personagem. O personagem está muito relacionado à visão de mundo, certo? Então, toda visão, ou dependendo da visão, ela está se tratando sobre um grito de liberdade, sabe? Uma chamada de atenção, está falando um grito de socorro, sabe? Enfim, ela tem, sabe, uma pegada. Assim, quando você vê aquele filme, ele tá querendo dizer alguma coisa, sabe? Ele tá querendo passar alguma coisa, ele tá revelando alguma dessas características que eu falei. Então o que acontece? Olha só, vamos pegar por exemplo, se todo filme, né, enfim, se aqueles filmes que tem um grito que eles estão soando, né, eles estão falando sobre, de uma forma, se eles estão passando tipo uma espécie de grito de liberdade. Então se você liberta quem tá preso, correto? Então vamos lá. Como que isso tem a ver com o personagem, com a visão de mundo? Tem tudo a ver. Porque o que acontece? Se seu filme ele vai falar sobre questões políticas, que determinada ideologia política ela não faz bem, sabe? Ou ela ela pode ser melhorada, ou então ela anula uma pessoa. Então, a tua história, ela tem que ter um personagem. Tem o protagonista, óbvio, e aí, né, abrindo um parênteses aqui, se ele é herói, anti-herói ou vilão, né? Se ele carrega, qual desses perfis ele vai carregar, é você que vai decidir. Mas uma coisa é fato. Tua história vai ter um ou uma personagem, uma protagonista, certo? Um ou uma. Correto? Correto. E esse personagem também ele vai ter que ter um antagonista. Ou seja, é esse personagem que ele representa aquilo que você considera como negativo. Perfeito? Então, você imagina o quanto que você tem que entender desse personagem, desse antagonista. Porque esse antagonista, ele representa milhões de pessoas. E se você não representar, se você não criar muito bem, se você não colocar uns perfis, não criar muito bem esse antagonista,
a tua história, ela vai ficar, tipo assim, uma conversa de bar, sabe? Sabe aquela, quando você se junta com a galera na conversa, numa conversa de bar, assim, você vai num bar com seus amigos e vocês estão conversando sobre coisas que todo mundo concorda. Você entendeu? Então, o filme, ele é como se fosse uma aula de cinema, tipo assim, o encontro na faculdade de cinema, onde todo mundo vai concordar que o filme precisa de um roteiro, certo? Que o filme precisa de uma estrutura de três atos, de Shield, que vai precisar de uma jornada do herói, ou da promessa da virgem, e etc e tal. Então, assim, existem certos requisitos, vou colocar requisitos que são imprescindíveis, que são necessários, assim, eles não mudam nunca. Eles não mudam. Então, eu tô falando isso com respeito à linguagem cinematográfica ao cinema. E é onde todo mundo concorda. Então, o que isso tem a ver com, né, relacionando isso com a tua história? Você precisa tomar cuidado, por exemplo, a sua história não ser uma espécie de conversa de bar, sabe assim? A tua história não desperta um debate. Ela é uma conversa, onde todo mundo fala e é verdade, realmente, é isso mesmo. Então, e quando esse conceito ele entra no filme, ou na tua arte narrativa, no teu quadrinho, no teu livro, etc., você vai conversar com pessoas que estão na tua bolha. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Porque, aliás, na verdade eu não tenho essa certeza não. Porque essa ideia, ela já está na visão de mundo. Ela já está na forma como você enxerga. Pode ver. Se você quer falar sobre que uma determinada religião, ela não faz bem para a sociedade. Então, você vai ter que ter um personagem que vai representar essa religião. Agora, imagina os aspectos dessa religião. Imagina o quanto que você tem que compreender dessa religião. Aí a gente pode falar aqui do cristianismo, que a gente pode falar, e aí começa a entrar em personagem, e aí a gente... E aí começa a entrar em personagem, e aí você tem que... Geralmente os filmes que falam sobre o cristianismo são... os filmes mostram personagens que são personagens negativos, sabe? Aí se você for fazer uma análise mesmo, se você for ler a Bíblia, você vai ver que existe uma diferença entre um personagem religioso e um personagem genuinamente cristão, digamos assim. Sabe? Existe uma diferença. Então, imagine se você for falar de outra religião. Se você falar que uma outra religião, ela anula uma pessoa, ou ela impede que uma pessoa viva com todo o seu potencial, etc. Você percebe o quanto você precisa entender dessa religião? Porque assim, você tem a sua visão de mundo, você vai interpretar esse tema esse tema tipo, tema religioso, com base na sua visão. Mas o quanto você precisa entender dessa religião para que você possa construir um personagem que vai representar toda aquela religião. E personagem assim, um personagem que represente de fato. Entende? De fato. De forma que esse personagem, ele vai ter um protagonismo, ele vai ter assim um tempo de tela, ele vai ter uma importância suficiente, uma importância suficiente. Ele vai ser importante o suficiente, de forma que as pessoas que vão assistir esse filme, que fazem parte dessa religião, elas vão falar assim, poxa, eu me identifiquei com esse personagem aqui. Eu me identifiquei. Bom, era isso que eu queria falar com vocês. O que vocês acham disso? Eu gostaria de pedir que você deixasse um comentário. Deixa um comentário aqui. É importante porque o YouTube, ele faz com que esse vídeo seja visto por mais pessoas, sabe? E isso é importante, que muitos autores estão escrevendo suas histórias, eles querem conversar com as pessoas. Conversar com... E a mensagem que ele quer passar está é para aquelas pessoas que não estão fora da bolha do filme, ou fora da bolha do livro, do HQ, etc. Então, é imprescindível que se entenda muito bem desse antagonista. E assim, e qual e onde ele está inserido, sabe? Ele está inserido num campo ideológico político, ele está inserido no campo religioso, ele está em uma determinada instituição, sabe? Enfim, independente. Você quer escrever uma história. Você já está escrevendo, você está pensando e idealizando os personagens. Se você não entender dos aspectos da cultura que compõe esse antagonista, a tua história vai virar uma conversa de bar. Aí eu te pergunto, é isso que você quer? Deixa aí seu comentário.